Jesus diz a um místico que a gente deveria repetir essa oração várias vezes ao dia que a gente acabou de fazer. Que a gente deveria chamar o Espírito Santo várias vezes. Vocês têm hábito de chamá-lo durante o dia? Não, né? A gente esquece, né? Antes das reuniões, antes das grandes decisões, antes de fazer alguma coisa, chame por ele, mas é através do coração imaculado de Maria. Ela é a Santíssima Esposa dele, amada esposa. Então, lembrem disso, ao que vocês tiverem que tomar uma decisão, né, estiverem diante de reuniões difíceis, às vezes a gente não sabe para que lado vai, chama o Espírito Santo de Deus, ele não vai negar ajuda. Muito bem, nós estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma, terceiro domingo da Páscoa. E nesse terceiro domingo, vocês imaginem, os discípulos já tinham passado pelo horror da crucificação, Jesus já tinha aparecido para alguns isoladamente, já tinha aparecido lá para Tomé, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús voltam, né, depois que Jesus parte o pão, voltam correndo, encontram com os discípulos, e quando eles estão lá conversando, eles contando o que aconteceu, Jesus entra no meio deles. É como a gente aqui reunido, falando dele, e ele chega no meio deles. Pode imaginar o impacto? Então, nesse momento, está em Lucas, né, se alguém quiser acompanhar, Lucas 24, né? Então, na hora que Jesus entra e fala, a paz esteja convosco, eles ficaram espantados e com medo, com temor, porque acharam que era um espírito. Jesus, que conhece tudo, sabe de tudo, falou, por que estáis perturbados e por que vocês têm tantas dúvidas em vossos corações? Ele fala, sou eu mesmo, sou eu. Pode pegar, pode encostar. Mas eles estavam tão, né, tanta alegria, ao mesmo tempo tanta surpresa. Pode imaginar que dimensão era essa, que eles podiam conseguir imaginar o que Jesus tinha para eles, né? Imagina, tinham visto ele sofrer, tinha visto aquela carne flagelada, tinha visto ele machucado, tinha visto ele cego de um olho, tinha visto tudo que aconteceu, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala, a paz. Jesus não chegou cobrando, não chegou falando, vocês sumiram, né? Aquela hora não ficou ninguém, hein? Mas, gente, meu está apavorado. Se ele ressuscitou, nós fugimos, o que ele vai fazer aqui agora conosco? E Jesus fala só da paz. Achou que eles estavam com muito medo, ao mesmo tempo de medo, de maravilhados, de encantados. Jesus falou, e para eles verem que não era só espírito, mas era corpo, tinha osso, era ele. Falou, vocês têm alguma coisa para comer? E comeu no meio deles. E Jesus aí explica, fala, é isso tudo que foi dito para vocês, era isso que eu falava. E vocês terão que ser testemunhas de tudo isso. Bem, fala, Filó, naquela época eles davam conta disso, porque Jesus iluminou a cabeça deles, conseguiu que eles entendessem, abriu a mente, entregou o Espírito Santo para que eles fossem conduzidos. Claro, imagina como é que aquele povo, aqueles homens, que eram pescadores, iam dar conta de testemunhar Jesus, e que nós estamos hoje reunidos por causa do testemunho deles. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso 2000 anos depois? Filó, eles estavam reunidos e Jesus chegou. Hoje, a gente repete tudo isso que eles viveram. É possível? Sim ou não? Sim? Aonde? Aonde? Quando? Fala alto. Sim. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a missa, participar da missa, nós estamos repetindo isso aqui que os discípulos viveram.
Eles estavam reunidos falando dele. E nós, quando reunimos, a gente vai escutar a palavra. Aliás, a primeira coisa que a gente fala é agradecer a Deus por ter nos dado Jesus. Não é assim? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois a gente escuta a palavra. E depois a gente se reúne na presença dele. É claro que a ressurreição, ela é a grande sustentação da nossa fé. E isso é uma coisa que tem que ser fortalecida, dita, conversada, porque é nela que nós nos seguramos. Como diz São Paulo aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã, é perdida, é tempo perdido a gente estar aqui. Mas é claro que a consciência de que Jesus está vivo no meio de nós, isso cresce de uma forma muito lenta, porque somos muito frágeis, e a gente mais duvida do que crê. Então, de verdade, quantas dúvidas temos que de verdade Jesus se coloca no meio de nós, que na hora que o padre faz a consagração, a partir daquele momento, nós temos Jesus vivo. A gente não pensa nisso. A gente acredita nisso mais ou menos. Porque se de verdade acreditássemos que Jesus está vivo no meio de nós, aquele Santíssimo ficaria sozinho como ele fica? Não ficaria. Jesus diz isso a um monge. Naquele livro em Sinies ele fala: se os meus filhos tivessem certeza da minha presença viva, as igrejas não caberiam. Isso é ele que fala. Do nascer ao pôr do sol teria fila, mas as pessoas não creem na minha presença ali. Não creem. Não creio que eu posso chegar ali, ele está vivo. Eu falo e ele me escuta. E se eu calar, e se eu caminhar, eu vou poder escutar o coração dele bater. Ele está vivo. Quantos milagres eucarísticos estão descritos no mundo? Inúmeros. Tem livros de milagres eucarísticos. Que Jesus se coloca naquele momento, que a hóstia se transforma em pão. Então, por que nós não acreditamos? E porque eu sempre digo que a intimidade vai gerando descaso, nós já esquecemos que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Por que a igreja está de pé? Porque ele permaneceu vivo no meio de nós, vivo pela palavra quando eu escuto, e vivo cada vez que eu recebo a Eucaristia, e vivo ali à nossa disposição para vir chorar, para vir cantar, para vir louvar, para vir agradecer, para vir contar um segredo, para dividir a vida com ele como um amigo. O dia que acreditássemos nisso, eu pergunto para vocês, nós teríamos problemas? Nem meio. Tudo a gente viria contar para Jesus. É o mesmo Jesus que andou na Galileia. Isso é uma coisa tão fantástica, né? O mesmo Jesus que andou, que curou tanta gente, que fez o que fez, está aqui no meio de nós hoje. Então, por isso que a nossa caminhada é tão lenta, o nosso processo de conversão é tão devagar, por causa da nossa miséria. A gente vive nessa, igual os discípulos aqui, ó, num estado de encantamento, e ao mesmo tempo um estado de: será que é verdade? E quantos duvidaram já, e quantos padres duvidaram, e quantas, o milagre de Lanciano, exatamente por causa da dúvida do sacerdote que olhou e falou: será? E aí, na hora, o pão se transformou em carne, e foi mandado para estudar pelos cientistas, e eles mandaram para o mosteiro escrito: o verbo se fez carne. Ser fibra cardíaca, e o sangue era sangue humano, O positivo, que até hoje faz 5 coágulos, tem o mesmo peso junto e separado, dissolve, coagula. Esse milagre se repete todo ano, está lá exposto, é só ir lá ver. Mas a gente duvida. Então, por isso a gente vem comungar e não presta atenção onde estamos indo.
Quando o ministro passa, a gente continua sentado, a gente não levanta e se reverencia, e é Jesus vivo. E a gente vem comungar e traz um cachorro e segura ele no colo, o tempo do cachorro pegar na hóstia. Não pega porque eu coloco dentro da boca de quem traz aqui com o cachorro. Perdemos a noção do sagrado. E eu pergunto para vocês, é possível vivermos sem Eucaristia? Não é, Ele é a nossa força, é o nosso sustento. Ele é nossa vida, é o ar que a gente respira, é o nosso amor. Como é que eu posso ser transformado se eu não me encontro com Ele? E como é que eu posso ser testemunha dEle se Ele ainda para mim não é vivo? Como que eu posso testemunhar a beleza de caminhar com Deus que é vivo? Como eu posso testemunhar isso? Apenas se eu experimentar. E Jesus é de uma delicadeza tamanha que Ele permite que a gente possa experimentá-lo, que a gente possa fazer uma vida na companhia de alguém que nos quer muito e nos ama muito. É só desejá-lo, é só querer. O dia que a gente pensar de verdade que eu tenho a oportunidade todos os dias de encontrar com Ele, de conversar com Ele, eu deixaria de missa diária? Jamais. Jamais, as igrejas não caberiam. Mas a gente acostumou. Está errado. É preciso que a gente deixe de ser morno. É preciso que a gente volte ao primeiro amor. É preciso que a gente se converta. É preciso que a gente tenha uma alegria que inunde o nosso peito. É preciso que a gente tenha coragem de dizer: eu estou indo ao encontro do meu Senhor. Todos os dias eu tenho a graça de poder ser alimentada por Ele. Já imaginou que a gente pode receber isso? E por que não vamos? Porque não cremos. Crê mais ou menos. O pessoal fala assim: vamos à missa? À missa? Sim, vou me encontrar com o Senhor. Eu vou ouvir a palavra e vou me alimentar do meu Deus, daquele que me transforma, daquele que me carrega, daquele que tem um projeto imenso na minha vida, que se eu não atrapalhar Ele cumpre. E eu hoje, por causa da vida que eu levo com Ele, eu posso testemunhar. E carrega essa alegria de ter Ele conosco. Compreendem como a gente precisa de assumir de verdade a nossa fé? E de assumir que somos hoje as testemunhas de Jesus, como os discípulos foram um dia. O mundo não precisa de palestra, não precisa de discurso. O mundo precisa de testemunho vivo. Por que o mundo é tão dividido assim? Porque nós, como cristãos, não vivemos isso. Nós primeiros temos que adorar a Jesus, que é o amor da nossa vida. A gente deveríamos começar o dia diante dele de joelho para pedir a bênção, a orientação, a luz, mostrar o que a gente gostaria de fazer hoje, falar: está de acordo com o seu projeto? Senhor, eu estou aqui para vos amar e vos servir. Só preciso de mim para ter a vida voltada para Ele, saber que caminhamos. A gente vem do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Então isso tem que estar na companhia de quem? Dele. E abandonamos Ele. E a gente se apega naquilo que não te dá sustentação. A gente vive de mentira, de ilusão, quando Ele é real. Quanto tempo a gente perde, quanta tristeza carregamos, quanta mágoa no peito, quanta dificuldade, porque nos falta coragem de vir aqui falar: oi. São João Maria Vianney teve uma visão belíssima de que cada pessoa que chega para visitar o Santíssimo, Jesus recebe com um beijo. Ainda bem que eu já não vejo, porque ia cair mortinha se eu visse uma cena dessa. Pode imaginar o que é ser recebido por Ele, saber que Ele está ali vivo. Isso é o maior tesouro que nós podemos carregar. Isso é riqueza. Essa é a maior riqueza que a gente carrega na vida. Qual é? Ter Jesus vivo, que eu posso cutucar Ele e falar: Jesus, e falar: oi, vou te contar um negócio. Isso é espetacular. Ele não marca a hora, Ele não te fala que dia você pode vir, Ele não te define que roupa que você tem que usar, e Ele não cobra nada, a hora dele de graça.
E ele fala assim: quando você vier, traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Olha que coisa espetacular, que eu posso chegar perto dele e falar: Jesus, eu vim te contar esse problema. Só falou que era só para contar, então tá bom. Então, o problema está dado. A partir de agora, eu estou por sua conta, já não tem mais problema nenhum, porque o Senhor vai resolvê-los. É essa confiança. O que mais ofende a Deus? A nossa desconfiança nesse amor. Então é preciso ter a coragem de cantar no mundo, essa certeza de que a morte não tem a última palavra. Então vocês imaginam quando os discípulos puderam ver que aquele homem na cruz que morreu, estava vivo, comendo? Como é que é isso? Essa a proposta que ele trouxe para nós. Isso que ele veio revelar, que somos filhos do Altíssimo e que a nossa vida é eterna. Então hoje, quando vocês escutaram a palavra de Deus, hoje no Evangelho falava: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, para trazer vida. É porque a gente confunde vida com subsistência. Deus é o pão da vida, Ele me alimenta porque Ele quer cada um de nós com Ele eternamente. Mas nós não temos essa dimensão. Então por isso ficamos tão presos só naqui e agora. E Deus Pai fala assim: parece pão, não parece? É branquinho, parece pão, tem gosto de pão. E ele fala para Catarina: Catarina, quem percebe que não é pão é os sentimentos da alma. É ele que percebe que não é pão, mas que é o próprio Deus. Porque a Eucaristia é o alimento da alma. A palavra de Deus é alimento da alma. O nosso corpo se alimenta de comida. Mas quem nos carrega é a alma. É a que menos a gente cuida. A gente faz ginástica, maravilhoso. A gente vai nutricionista, maravilhoso. Faz preenchimento, né? Estica, encolhe, faz o que quer, né? Gasta com as plásticas, gasta. Não estou falando para não fazer, não. Gastamos com tudo. Mas gastamos o que na alma? E é ela que eu vou apresentar em primeiro lugar. No momento da morte, a nossa alma vai direto para Ele. O povo está lá te arrumando, você já está lá diante dele. Isso é imediato. E nós vamos levar o quê? Para Jesus, que ele é tão preocupado com os botox lá de fora, que não pôs botox na alma. Está falando mentira? Não, não estou. Como que investimos pouco na alma, porque não acreditamos que a vida espiritual é real. É real. Nós somos, hoje, dar testemunho de Jesus no mundo hoje, que está tão difícil falar da fé, não é fácil. Não é brincadeira. Então por isso é que vocês têm que experimentar esse Deus vivo. Eu não posso dar para vocês a alegria de estar com Ele todos os dias e falar: Jesus, só viu isso? Jesus só me ajuda nisso? Falei: mas você é dependente assim? Sim, eu tinha que dar o telefone para uma pessoa importante. Eu ajoelhei e falei com ele: Jesus, estou precisando de ligar para tal pessoa, o senhor está de acordo? Como o senhor não falou nada, o negócio é o seguinte: eu vou ligar, se ele atender, o senhor está de acordo, se o senhor não atender, está tudo certo. A pessoa atendeu, eu falei: então o senhor está de acordo, legal. É difícil, mas tudo se expõe para Ele. Mas isso você vai contar? Vou. Tem que contar tudo, porque eu pertenço a Ele, a minha vida é dele, e eu vou ter que acertar com Ele. E eu não quero perder tempo como ele fala com a Gabriele: Gabriele, não perca tempo com as bagatelas daqui. Bagatelas, é assim que ele chama as nossas coisas. Essas bagatelas, Gabriela. Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar, e pensa com alegria que um dia nós vamos nos encontrar. Pensa com alegria que quando ele fala: sabia que você ainda não nasceu? Ela fala: não, você não nasceu para mim. Quer dizer, a nossa morte. Que hora que você chegar aqui, que você abrir a porta, sou eu que estou do outro lado. Você de morrer, só de pensar. Então se preparar para esse dia. E Deus Pai fala para Catarina: eu devolvo o corpo para vocês. Vocês nem vão sentir falta, mas eu dou ele de volta. Isso é maravilhoso, pensar numa coisa dessa. Que aquelas pessoas que eu amo, que porque eu amo eu permito que vá, um dia eu irei revê-las.
Essa é a promessa. Porque ele voltou para falar: aqui, eu estou vivo. Por que vocês estão aflitos com o quê? Eu falei: Senhor, mas é muita alegria, é isso mesmo. Eu vos convido a viver uma alegria. E no meio das dificuldades, no meio das provações, a gente possa dar testemunho que Ele é vivo. E que a morte não tem a última palavra, ela é a penúltima. Que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Então, testemunhar isso no meio da dificuldade. Na hora que a vida está pegando fogo, para. Se você não sabe para onde ir, para. Feche os seus olhos e fala: Jesus, o Senhor é minha luz, me dá o caminho. Eu não estou enxergando nada, mas se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo. E o Senhor dá o caminho. Se o Senhor der o caminho, eu posso pisar que eu não vou cair. Essa confiança, essa intimidade, é isso que os discípulos viviam, e é para isso que Ele deseja que a gente esteja em paz. Essa paz que o mundo nunca vai te dar. O mundo te tumultua. Tudo que é de Deus tem que gerar paz. Todos os sentimentos que geram paz em você não te pertencem, é dele. Todo pensamento bacana que a gente tem não vem de nós, vem dele. E aprender que essa caminhada Ele quer fazer conosco, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Hoje Jesus andou com vocês o dia inteiro, talvez vocês não tenham percebido que Ele andou com vocês o dia inteiro, que Ele socorreu em tantas coisas que a gente não viu, porque os nossos olhos não estão treinados, porque a gente acha que a gente consegue as coisas pela força das nossas mãos. Eu digo para você: não confie em você, confia nele. Tudo conta para ele. A mínima coisa conta para ele. A mínima coisa conta para ele. Conta seus desejos, seus sonhos, seus medos. Fala que Jesus, eu queria tanto vos servir. Fala com ele: Jesus, eu queria de tanto viver uma fé de verdade. Eu queria tanto não idolatrar ninguém, a não ser o Senhor meu Deus. Eu não quero prestar atenção na minha conta bancária e ter ela como minha segurança, mas a minha segurança é ser o Senhor. Não no nome que eu carrego, no sucesso que eu faço, na beleza que eu tenho. Não é isso, no Senhor. Entender que tudo isso é nada, como diz Paulo, mas apenas o Senhor é tudo em nós. Será que nós, como cristãos, vamos dar conta de verdade de ter desejo, né? Guardem isso. Cristianismo é a religião do desejo. Deus nos deseja mais que a gente deseja Ele, mas que a gente possa desejar Deus e falar: como que eu posso viver sem Ele? Por que eu preciso vir à Eucaristia? Por que eu preciso ser alimentada? Essas coisas são tão impressionantes que eu nunca tinha passado pela experiência de ficar sem Jesus muitos dias e meses. Como eu ganhei dele a graça que eu pedi de Eucaristia diária, eu devo ter mais de 30 anos de Eucaristia diária. Na pandemia, acabou. Na pandemia, a gente trabalhava todos os dias no hospital, fui da linha de frente, sozinhos. Eu e mais um grupinho, parava na porta, ajoelhava na porta lá da igreja, lá do Colégio Arnaldo, e rezávamos o terço, de joelho no chão, no passeio, chorando, falando: o Senhor está preso aí, e nós estamos de cá. Nós precisamos do Senhor, e o Senhor é a nossa força, está preso. E numa época que a gente ficou preocupado, porque toda hora parava o carro da polícia, né? Porque teve uma época que o prefeito mandou tirar o povo da rua, né? E a gente estava lá de joelho, rezando. Precisava de força para ir trabalhar. Mas teve um dia que foi uma emoção, mas foi uma emoção. Quando no sábado de manhã a gente estava trabalhando lá no hospital, e a gente estava dentro do CTI, estava discutindo, estávamos sentados, estava a equipe do CTI, a oncologia, a nefrologia, estávamos discutindo um caso grave. Quando de repente eu falei com o pessoal: gente, para um minutinho, será que é só eu que estou louco ou tem um sax tocando? Não tinha ninguém na rua, ninguém andava na rua, né? Era só a gente, né? Falava com Jesus: não tem ninguém, só nós dois. Não tinha ninguém na rua. Falei: tem um sax tocando? Falei: gente, tem um sax. Amo sax, né?
Falei, vou lá na janela ver se tem alguma coisa acontecendo. Quando eu cheguei na janela, Deus guarde esse sacerdote que eu não sei quem é. Tinha um homem com ele tocando um sax, e um sacerdote no passeio da Santa Casa, com o Santíssimo elevado, dando a bênção. Achei que nós todos fomos morrer de chorar. Sabe aquela certeza absoluta que não estávamos sozinhos? Sabe aquela certeza assim de que eu fico super emocionada quando eu lembro dessa cena, porque foi uma coisa tão forte. E foi chegando as carinhas do povo, tudo naquelas janelinhas da Santa Casa. Naquela certeza assim, eu estou convosco, não desanimem, não desesperem, não enfraqueçam, eu acompanho, eu estou aqui. E o padre ficou um tempo com o Santíssimo exposto, as pessoas colocando a mão para fora da... Era tão duro, né? Era aquele Deus que poderia mudar todas as coisas, é o Senhor que nos acompanha, que tem misericórdia de nós. E Ele de lá, de longe, a gente com a mão estendida, né? Daquele desejo de o encontrar. E aí eu falei com Jesus na minha casa, falei, Jesus, só percebeu que eu vou morrer sem o Senhor? Eu não vou dar conta de sobreviver. Eu não dou conta de ficar sem a Eucaristia, eu não dou conta de ficar sem o Senhor. O Senhor é minha força. O Senhor é a minha vida, como é que eu vou viver? Lutando com tanta dificuldade, com tanta coisa difícil. Nós somos abandonados. Todo mundo fala, bate palma para os médicos, bate palma para a enfermagem, bate palma para a fisioterapia. Vocês vão, nós estamos aqui guardados. Vocês vão, não era assim? Bate palma para a turma que enfrenta, e nós estamos guardados. Nós somos desamparados. A equipe de saúde ficou desamparada. E fomos, né? E aí eu falei com ele, como é que eu vou fazer para comungar? Eu não dou conta de ficar sem o Senhor. E é claro que toda lembrança boa só pode vir, ideia boa só pode vir de Deus. Quando eu lembrei do mosteiro, Nossa Senhora das Graças, descobri que eu tinha uma cliente que devia ter o telefone da abadesa. Falei com ela, liga para a abadesa para mim. Pergunta para ela se eu posso ir fazer adoração. Eu não vou sobreviver sem adoração, não vou. Eu sei que eu não vou sobreviver. E aí a abadesa, falei, fala com ela que eu não vou contaminar ninguém, eu não estou com Covid, eu não peguei Covid, né? Eu vou ficar de fora, devem ter uma capela mais separada. E aí a abadesa falou, não, fala com a Filó que ela pode vir fazer adoração quando ela quiser. Achei que eu fosse morrer no pedido de adoração. E ela falou, convida ela, fala com ela que o marido, que eles estão convidados para a celebração eucarística. De hora que eu recebi a Eucaristia, eu achei que literalmente eu fosse morrer. Sabe aquela emoção de reencontrar, de poder de verdade estar diante daquele que é o Senhor? De novo poder estar com Ele, de novo receber o abraço dEle, de novo receber a força dEle, de novo falar coragem. Nós estamos aqui, coragem, você não está só. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, poder voltar a isso, a gente não pode acostumar, não podemos acostumar com a Eucaristia. A Eucaristia sempre tem que ser algo que vai fazer tremer as nossas pernas. A emoção de estar numa fila para poder estar diante dele vivo, isso não é uma brincadeira. Mas é claro que por isso o nosso processo de conversão é tão lento. Ele só começa, eu acho que a gente vai até o fim da vida. Mas a gente precisa meditar essas coisas, saber que isso não é uma brincadeira, que isso não é uma história, é real. Por que a igreja permanece? Porque Jesus ficou, Ele não foi embora. E hoje nós podemos encontrar com Ele todos os dias. E eu posso encontrar com Ele várias vezes no dia. Quando? Todas as vezes que eu vier ao Santíssimo. Mas aquele Jesus mesmo, eu posso ele falar com Ele? Pode. Ele escuta, Ele vê, e todas as suas palavras Ele guardará no coração dEle, e vai usá-los. Pode falar, exposto ou não, ali Ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Então tem um santo que fala assim, Senhor, faz de mim um inseto muito pequenininho para que eu possa passar na fechadura, e quando eu estiver lá dentro, me faça tão grande que eu nunca mais possa sair.
François Xavier, que é o Vantuan, foi um sacerdote, foi um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. Os padres e as freiras foram levados para as lavouras, as igrejas foram incendiadas, as livrarias católicas foram incendiadas, e ele foi preso. E ele ficou preso 13 anos num lugar que não tinha nem janela. E aí, quando ele foi preso do jeito que ele estava, não tinha nada. Depois de alguns dias, perguntaram para ele se ele tinha algum remédio para tomar. E ele falou: eu tenho problema de estômago. E aí, quem recebeu a notícia entendeu que, na verdade, o que ele queria não tinha problema de estômago, coisa nenhuma, que ele queria o vinho. E aí ele celebrava com a migalha de pão e uma gota de vinho na palma da mão a Eucaristia. Então ele fala que celebrou com cálice de ouro, de prata, nos melhores lugares ele celebrou, nas igrejas mais chiques ele celebrou, e ele passou a celebrar a Eucaristia diariamente na palma da mão, com uma gota de vinho e migalha de pão. E ele fala que foi a sobrevivência dele. Depois que ele saiu, que ele foi libertado, ele foi trabalhar no Vaticano, e o cardeal que cuidava do João Paulo II falou com ele: vem cá que eu vou te mostrar a capela do João Paulo II, Santíssimo lá. Ele foi e falou com ele assim: você vê alguma coisa diferente nessa capela? Ele falou: não. Ele falou: olha para o piso. Por quê? Porque nós mandamos trocar. Eu mandei trocar. Por quê? Eu mandei pôr madeira. Porque João Paulo II faz 7 horas de adoração por dia. Não é por semana. Ele visita o Santíssimo 7 vezes no dia e deita no chão prostrado. Por isso ele foi o Papa que ele foi. Tudo ele ia lá conversar com Jesus. Prostrava no chão 7 vezes no dia. A gente reza um terço, fala: não, rezei demais hoje, gente. 7 horas de adoração eucarística, porque sabia de onde que ele estava. E o cardeal falou: nós temos certeza que ele o vê. Nós temos certeza. O dia que vocês quiserem ler um livro espetacular sobre ele, chama O Papa dos Milagres, vocês verão quantos milagres João Paulo II fez de fazer um sinal da cruz em alguém. Vai ler, que o livro é escandaloso assim. Teve um fotógrafo ateu do Vaticano que fotografou e se converteu por ver os milagres dele. Que depois ele ficou sabendo, depois ele ia atrás e via os milagres. Mas por quê? Porque era Deus vivo com ele. Isso é quando a gente caminhar com ele, quando a gente fizer uma unidade. Vocês imaginaram 7 horas de adoração por dia? Eu faço uma luta para ver se as pessoas vão visitar Jesus uma vez por semana. Falo: gente, quinta-feira é dia da adoração, vai ver Jesus, vai visitar. Então nós precisamos de entender que nós temos um tesouro, que é a nossa força, a nossa vida, e tudo sem restrição eu posso dizer, e tudo eu posso dividir, posso pedir luz, posso pedir sabedoria e falar: me ajuda, eu não sei o caminho, eu quero voltar para casa, eu não quero vos ofender, eu não quero vos magoar, eu quero vos servir, eu não quero pecar, me ajuda. Você acha que ele vai negar a graça? Não vai. Então eu preciso que de verdade a gente assuma a nossa fé, de verdade a gente viva a nossa fé, de verdade. Fala: Senhor, eu sou frágil, exatamente porque eu sou frágil e tenho consciência da minha miséria, que eu posso ser sua discípula. Eu posso andar atrás do Senhor, que não sirvo para nada mesmo, mas o Senhor serve, o Senhor pode. Então não vamos perder isso. Que esse terceiro domingo da Quaresma, da Páscoa, e essa semana que nós estamos vivendo, vamos pedir a Jesus a graça de ter amor ao Santíssimo Sacramento, de adorá-lo vivo ali na Eucaristia, mesmo que a gente não veja, não vamos ver, mas fala: Jesus, me ajuda, eu creio, mas venha de encontro à minha pouca fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nas mãos daquele sacerdote, mas venha de encontro. Aproveita quando o sacerdote levantar a hóstia,
Como eu pedi a Ele uma vez, eu posso dizer a vocês, eu falei: Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça. Eu preciso da missa diária. Foi assim que eu consegui. Eu preciso. O Senhor não precisa de mim, mas eu não posso viver sem o Senhor. Me ajuda. Me dá um jeito de fazer missa diária. Ele deu. Então, assim, se a gente precisa pedir, aproveitem na hora que o sacerdote está ali. Aproveitem na hora que vocês vêm aqui e falam com ele: me ajuda. Você acha que ele vai negar? E ele falou: quando vocês vierem, eu só quero, não programa o que você tem que dizer. É um encontro de amigos. Amigos, assim que ele chama, eu falo: gente, que oportunidade nós temos de poder chamá-lo de amigo e ao mesmo tempo de meu Senhor. É aquele que divide até o café, mas ao mesmo tempo eu digo: meu Senhor e meu Deus. Só Ele poderia nos oferecer essa dádiva. Então não percam isso. Isso é o maior tesouro que nós podemos ter. Que nada possa tirar de você. Se você ainda não consegue missa diária, mas que você não perca a oportunidade de assistir missa. E jamais perder a missa do domingo. Jamais. Peça a Ele a graça. Fala: Jesus, eu preciso dessa graça. Eu preciso me alimentar, eu preciso ter disposição, preciso ter alegria. Eu preciso. Me ajuda. Somente Ele pode nos dar isso. Então que a gente possa viver isso para poder ser testemunha de um Deus vivo. E eu quero terminar com um poema de Vantuan. E ele nos diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer aos olhos de todos. Só Deus é a vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Quando Jesus apareceu, da ressurreição até Pentecostes, a grande figura que permaneceu com eles, ajudando eles a rezar, e ajudando eles a terem perseverança, estarem reunidos em oração, foi Nossa Senhora. Então a devoção popular colocou, porque isso é de abril em geral a junho, que é Pentecostes. No meio de abril a junho é o mês de maio. Então a devoção popular colocou o mês de maio como mês de Nossa Senhora, porque ela é sempre quem nos ajuda a permanecer em Deus. É ela que nos ajuda nos ensina a obediência, é ela que nos ensina a amá-lo, é ela que nos ensina a adorá-lo, e ela que nos ensina que depois de adorá-lo e de amá-lo, a gente vai em direção ao irmão. Mas primeiro eu estou com ele, eu me alimento dele para depois estar com o outro, como Madre Teresa. Madre Teresa ficaram algumas horas em adoração e depois ali ia trabalhar. Primeiro ela se enchia do amor dele para depois levá-lo aos outros. Não tente mudar a ordem porque não dá certo. Até para ajudar alguém eu preciso de Deus. Tudo de São João, né? Capítulo 15, que foi o que a gente conversou, que a gente meditou no domingo, né? Que é o 5º domingo
o quinto domingo da Páscoa, né? Esse evangelho, Jesus, ele faz uma parábola, né? Ele faz uma comparação sobre essa imagem da videira. E ele começa dizendo: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse evangelho de todas essas parábolas que Jesus conta, a riqueza que é muito grande. E ela é tão interessante porque ela conta para a gente, se vocês lerem tudo em detalhes, que a nossa vida cristã, ela é um mistério de comunhão com Deus. Essa é a nossa vida cristã. Há um mistério dessa comunhão. Eu só consigo ter fertilidade espiritual se eu permanecer em Deus. Então, quando Jesus faz essa comparação, eu sou a verdadeira videira, essa imagem todos os judeus conheciam, porque o templo de Jerusalém, né, escrito a descrição do livro de um historiador da época, que era Joséfo, ele descreve que o templo era de ouro. E que quando todos os anos eles iam fazer uma visita ao templo, né, eles iam oferecer sacrifícios, e lá de fora, quando eles tinham que passar pelo arco da porta, tinha uma videira imensa em ouro e os cachos do tamanho de um homem. Isso já era conhecido, porque isso tem uma referência em Números capítulo 3, quando Moisés manda Josué ir à terra de Canaã e fala: a terra prometida pelo Senhor, vai lá para você ver a terra. E eles voltam ficando impressionados com a riqueza, que era um lugar que tinha leite e mel. Então, isso já era uma analogia de que o reino de Deus, o templo, era de verdade ali, a terra prometida, né? Então, quando Jesus fala, ele fala: eu é que sou a videira verdadeira, sou eu que sou. Mas essa imagem as pessoas já sabiam. Então Jesus, mais uma vez, ele faz alusão às coisas do Pai enquanto ele estava aqui. Ele é o templo, a videira verdadeira, né? Aquele que permanece em mim. Quando nós fomos batizados, todos nós fomos enxertados em Cristo pelo batismo. Então, a videira, nós somos colados nele, enxertados nele. E ele fala que a gente precisa produzir frutos, porque estamos enxertados em Cristo. E precisa permanecer nele para que isso produza fruto. Porque sem mim, como diz ele, nada podeis fazer. E aí, no século V, no deserto de Gaza, existia um monge que chamava João. Quando um fiel faz uma pergunta para ele interessante, que ele pergunta para ele assim: mas como é que pode conviver a liberdade do homem com sem mim nada podeis fazer? Essa pergunta é uma coisa que a gente pensa mesmo. Mas sem mim vocês não podem fazer nada. Então como é que fica a minha liberdade, sendo que eu não vou conseguir nada? E a explicação dele é, claro, brilhante, né? Ele diz assim: o homem que tem, cada um de nós, quando a gente tem uma tendência ao bem, quando a gente deseja algo do bem, Deus nos dá força para que a gente consiga realizar essa obra boa. Então, na verdade, as coisas boas do mundo, para que
Deus consiga realizar depende de nós. Porque nós temos que ter um desejo do bem para que a força de Deus possa realizar o trabalho através de nós. É belíssimo isso, né? Então todas as vezes que a gente tem um impulso, tem um desejo, a gente já sabe que todo pensamento que chega em nós, bom, procede de Deus. Então quando aquilo chega, oferece a Ele, né? Fala, isso está de acordo, se estiver de acordo, Ele vai permitir que aquilo se concretize, que aquilo seja realizado. Mas como é que a gente pode permanecer em Deus? O que significa isso de forma prática na nossa vida para hoje, né? Porque Jesus, quando fala isso aqui ele fala lá na última ceia. Como é que a gente permanece em Deus? Não tem jeito. Primeira forma de eu permanecer, eu permaneço por causa da minha fé, porque eu creio. Então eu permaneço. Quando eu creio, eu não creio numa ideia, eu creio numa pessoa, eu creio em alguém. Acreditar é dar o meu coração a alguém. Então eu sei para quem eu estou dando, eu sei diante de quem eu estou. Então eu tenho fé nele, então eu permaneço nele por causa da fé. A forma que eu tenho de me manter na minha fé, de me comunicar com Ele, é pela oração. E a oração é uma coisa espetacular, porque na oração é um momento, primeiro, de um encontro. Então eu me encontro com Deus. A segunda, que para me fazer este encontro, a hora que eu vou encontrar com Ele, a primeira coisa que eu tenho que ir é na minha verdade. Então, a gente reza com sinceridade. Tira a cera, tira a máscara e se revela. Porque Deus sabe quem que a gente é, né? Já sabe, não serve para nada, etc. Mas é preciso que a gente diga. Fala, Senhor, eu vim aqui do jeito que eu estou, eu não preciso fingir que eu sou piedosa, eu não preciso fingir que eu entendo, eu não preciso fingir do mistério, só conheço nada que eu sou, que eu creio, eu quero acreditar, eu quero permanecer, eu quero, mas não dou conta de nada. É assim. É sinceridade. Porque com a minha sinceridade, eu tirando a minha cera, eu tenho que voltar o meu coração para o Senhor. Se volte para Ele. Fica diante daquele que é. Não venha rezar. A gente, né, muitas vezes começa a rezar e voa, dispersa, viaja, passeia. Já falei isso com vocês outro dia. Fala com o Senhor. Senhor, aproveita que o corpo está presente e busca a alma, né? Porque eu estou voando, né? Comecei a rezar, já viajei, já voltei, já fiz uma turnê na Europa, caí de novo aqui na oração. Então a gente arruma um monte de solução, a gente começa a falar com Jesus, já arrumou solução para tudo, já casou, já separou, já teve filho, o menino já morreu. É uma alucinação que a gente vive diante de Deus. Então concentra naquele momento que a gente está ali e pede a Ele a graça. Fala, Senhor, eu vim assim do jeito que eu sou, porque também eu não tenho nada para acrescentar, a pessoa sabe exatamente aquilo que eu sou, né? Então, todas as vezes que vierem, que a gente for rezar, lembra disso, fica nu, deixa a sua alma despida, aquilo que nós somos, nada. Fala, mas um nada que crê, é um pozinho amado. Fala, eu vim porque creio, quero crescer espiritualmente, quero dar fruto, mas não dou conta sem o Senhor. Então a minha fé me mantém presinha nele, agarradinha nele. A minha oração está ali. Mas os sacramentos, eles são fundamentais. Em especial dos sacramentos, a Eucaristia. Porque a Eucaristia é algo que deixa a gente sem fôlego. Porque olha, de tantas coisas que Deus me deixa encantada, talvez a que mais me tira o fôlego é um Deus que nos criou, nos amou e desce até nós para ser o nosso alimento, para matar a nossa fome, a nossa sede. Isso é uma das coisas que mais me deixa impressionada, porque
porque Ele faz isso todos os dias. Lembrando aquela frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho diz que Jesus deixou uma Eucaristia para cada dia, para a fraqueza de cada dia, que era para a gente não desperdiçá-la, né? A nossa miséria, a nossa fraqueza. Então eu venho até Ele na Eucaristia para me ser alimentado. É o único sacramento. Eu chego acabado, cansado e saio revigorado. Eu chego frio e saio aquecido pelo amor dEle. Eu chego triste, abatido, Ele me põe de pé revigorado. A Eucaristia é um mistério de amor. Jesus fala que a Eucaristia é a invenção do amor. É lindo isso, né? Quando Ele diz isso para Josefa. Josefa, a Eucaristia é a invenção do amor. Porque Ele nos ama, Ele permanece conosco, Ele nos sustenta. Ele nos deseja, Ele nos espera. E aí tem em contrapartida a gente, né? Quanto tempo Noé gastou para construir a arca, você sabe? A gente ouve falar arca de Noé, arca de Noé, arca de Noé. Quanto tempo Noé gastou para construir a arca? Alguém sabe? Eu tomei um susto quando eu descobri. 100 anos. Claro que a contagem do tempo de lá devia ser diferente, porque 100 anos está escrito. 100 anos. Ia salvar só um pouquinho de pessoas. Moisés, depois que recebeu as tábuas da lei, fez uma arca para guardar as tábuas. Ele fez de madeira imperecível e colocou ouro puro para colocar as arcas. Quando a gente vai receber a Eucaristia, Salomão gastou 7 anos para construir o templo. Para ele colocar a arca dentro, ele fez 1 semana de festa. Dançou, fizeram sacrifício, cantaram, para colocar a arca dentro do templo. Quando a gente comunga, a gente recebe Jesus vivo. O autor da palavra, o autor a própria palavra, né? Ele, o autor da vida, o criador da vida, que aquele povo se preparou tanto para poder guardar algo que lembrasse Ele. Nós temos o privilégio de receber o Senhor dos anjos, aquele que o céu não pode conter, vem ficar em nós. E nós preparamos quanto tempo para receber Jesus na Eucaristia? Nem precisa falar, porque a gente quer morrer de vergonha, né? A hora que eu fiquei estudando sobre isso, eu falei, que vergonha, né? Que será que em 15 minutos, enquanto eu estava na fila para receber a Eucaristia, eu dispersei meus pensamentos, em vez de estar concentrado diante de quem eu ia receber? Será que eu preparei o meu corpo para poder receber aquele que é o meu Senhor, o meu Salvador? Com que estado eu venho recebê-lo? Com que consciência eu venho? Disperso. Porque se é um mistério eu permanecer em Deus misticamente pela fé, pelo batismo, vocês imaginem o que é eu recebê-lo vivo e ser a morada de Deus. Esse mistério, Ele em mim e eu nele, isso é uma loucura. Não dá para a gente compreender, é claro que não, mas dá para a gente começar a pensar que a Eucaristia é algo para a gente tremer, que nós estamos diante de Deus vivo, que vem fazer habitação em mim. E se Ele vem fazer habitação em mim, aí sim Ele pode amar ao Pai através de mim, e pode amar o irmão através de mim, mas eu não, mas por causa dele em mim. Compreende a beleza do que a gente tem na mão e que às vezes a gente não percebe. A gente chega na missa correndo, chega atrasado, não prepara antes, não pensa, não confessa, faz nada. Por quê? Porque de verdade, a gente não crê que recebe Ele vivo.
Eu sei que é difícil, Deus Pai fala. É difícil, parece pão. Tem gosto de pão. É branquinho. Mas você imagina, eu recebo aquele que é um médico que pode me curar. Eu falo, ele pode ser o psiquiatra que me restaura, ele pode ser o psicólogo que me entende. É Ele aquele que mata a minha fome, a minha sede. É Ele que é a minha luz, a minha vida. É Ele que é a razão de tudo. É o nosso Criador. E a gente vem com tanta displicência para a Eucaristia. E a Eucaristia, por excelência nos sacramentos, ela é o que mais me faz permanecer nele. Quanto mais vezes eu comungar, quanto mais vezes eu estiver diante dele, mais chance ele tem de nos transformar. A comida, para ser cozida, transformada, tem que permanecer um tempo no fogo. Então eu tenho que me cuidar disso. Então não tem jeito que a gente tenha, com a Eucaristia, com de vez em quando estar perto, ter uma transformação maior. Quanto mais eu estiver perto de Deus, quanto mais eu tiver a graça da Eucaristia diária, mais chance eu tenho de Deus me transformar e me santificar por causa dele. Mas aí, quando a gente está mantendo a fé, o outro sacramento que a gente precisa voltar, Padre Pio faz uma definição belíssima. Padre Pio falou que confissão é dar banho na alma. Não tem lógica? Tem. A gente toma banho para ficar limpo. Você vai confessar para lavar a alma. Então ele fala, mesmo que você confessou essa semana, ele fala, e o quarto esteja limpinho, daqui uma semana, quando você voltar, já tem poeira. Então, lava de novo. É uma comparação só de santo, né, gente? Belíssima, né? Então, o que pode nos acontecer, que Jesus falou que a gente precisa ter uma coisa que chama vigilância. Porque quando a gente está vivendo uma vida de oração, no caminho nosso da santificação, fazendo sacramentos, comungando, e Jesus fazendo as obras através de nós, nós corremos qual risco? Qual que é o risco? Não tem ideia? Nós corremos o risco de achar que nós somos espetaculares. Falar, não, você que fez isso. Fala, claro que fui eu que fiz. Nada. Nada. Não, Deus fez através de mim. Então, cuidado com a vanglória. Cuidado com a soberba. Cuidado com a vaidade. Porque o mal, ele cresce no meio do bem. Jesus falou da parábola do joio e do trigo. Senhor, a gente arranca? Não, espera crescer, porque o inimigo não dorme. Quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente reza, mais ele cai batendo pesado. Ok? Essa é a regra. Então, a gente acha que nós somos um espetáculo. Lembra de quando Jesus contou daqueles 2 homens que entraram no templo para rezar? Um batia no peito e falava, Senhor, tente piedade de mim que sou pecador. O outro falava, Senhor, olha que bom que eu não sou igual esse, né? Porque eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, faço jejum. Nós corremos risco de achar que nós é que fazemos as coisas. Gente, por que Lúcifer caiu? Lúcifer era extremamente inteligente, mas ele era muito inteligente, que chegou a achar que ele era mais do que Deus, caiu de cabeça. Então cuidado, está escrito na palavra de Deus, cuidado quem está de pé, porque pode cair. E está escrito na palavra de Deus, que até os cedros do Líbano caem. Então humildade, saber que não somos nada, mas Deus pode fazer através de nós coisas espetaculares. Isso Ele pode, porque eu estou me mantendo numa vida contínua de oração, dos sacramentos e abrir para poder viver o amor. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não se envaideça com aquilo que não é nosso, né? O que São Paulo disse? O que eu tenho que não foi me dado? O
que eu sei que não me foi ensinado? Para nos colocar sempre no lugar de lembrar que tudo é Deus que faz através de nós. Então a gente precisa aprender isso, porque é dessa forma que Deus vai nos podando. Quando a gente acha que é bacana demais, que pode fazer demais, a palavra vai te podando, né? Vocês lembram da passagem quando Jesus quer parar, esqueci agora a cidade, Jesus queria parar lá e o pessoal não quis receber Jesus. Aí João e o outro falou assim: Senhor, o senhor quer que a gente manda fogo descer do céu? Jesus falou: uai, que espírito que é que está andando vocês aí? Porque a gente acha que é mais do que Deus, né? Tem que fazer mais outras coisas, né? Isso é tão interessante que na vida beneditina, numa das funções, né, do monge, quando ele tinha que fazer um balaio, ele só tem que fazer um balaio. Se ele acha que tem que fazer 2 ou 3, não é, ele só tem que fazer aquilo que cabe, é um só. Então às vezes Deus vai nos podando, porque a gente vai começando a achar que tem muita asa, e fala: volta. Agora ele falou com Pedro: Pedro, anda atrás de mim, na frente vou eu. Então nós temos que ter esse cuidado, pedir a Ele essa graça, né, de que Ele possa continuar amando, glorificando o Pai, louvando o Pai através da nossa vida. Não é assim que o padre encerra a missa? Glorificai a Deus com a vossa vida. Como é que eu posso glorificar o Pai com a minha vida? A não ser Deus o amando em mim, através da minha vida. Porque sem mim, nada. Mas a nossa parte é se abrir. Então essa parábola é uma coisa para a gente poder pensar, porque Jesus fala, isso aqui é tão lindo, né? Ele fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça. Nosso fruto é o fruto da santidade, é o fruto da oração, dos sacramentos e do amor. Nós precisamos, para poder permanecer em Deus, ter uma vigilância sobre os mandamentos, mas não por medo de Deus, mas por amor a Ele. Eu não faço isso por amor. Os primeiros mandamentos, os 3 primeiros, referem ao Deus nosso Pai, e o outro aos irmãos. A gente ainda precisa caminhar um pouco mais até viver o mandamento que Jesus deixou, que é amar como Ele amou. Que é claro que a gente não mata, a gente não rouba, tanta coisa que a gente não faz, mas aprender esse amor do sacrifício como Deus fez. Nós ainda não aprendemos essa parte. É o amor sacrificial, que foi o que Ele fez, Ele deu a vida por nós. Então até a gente aprender a ser consumido por causa do outro, ajudar o outro, entendermos esse projeto de Deus que é magnífico, mas que a gente não compreende, a gente se entrega, e permitir que Deus faça a obra que Ele sonhou em nós. Pedir a Ele que nos conceda a graça de não passar ao largo da nossa vida verdadeira, mas viver exatamente aquilo que Ele sonhou. Então uma coisa que pode nos ajudar, a cada dia, por turnos, manhã, tarde, noite, pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça contigo, e o que o Senhor quer que eu faça por ti? Mas somente aquilo que o Senhor quer, não além. Para a gente fazer o exercício da humildade. Não aquilo que eu estou pensando, sonhando, mas aquilo que está de acordo com o que o Senhor quer para mim hoje. Porque para te amar eu só tenho agora. Para vos servir eu só tenho agora. Então que a gente possa pensar muito nisso. Como é que a gente precisa se manter coladinho nele para não correr o risco de não dar fruto e ser cortado, né? Porque aquele ramo que não dá nada, se ele ficar na planta, ele vai prejudicar a árvore inteira. Mas nós temos um grande segredo para nos ajudar a permanecer, que é Maria. É Nossa Senhora que vai nos ajudar a permanecer em Deus.
Ela vai nos ajudar a interceder por nós, nos dar coragem, interceder mesmo, nos ensinar o que é fé. Ninguém teve fé como ela, né? Nos ensinar a confiar em Deus nas situações mais adversas, permanecer colado nele mesmo quando o mundo está do avesso, mesmo quando a nossa vida está do avesso, permanecer em Deus, rezando, participando dos sacramentos, mesmo quando parece que Deus está surdo, mesmo quando Ele não fala nada. Permanecer, saber que teu caminho está escuro, não tem importância se Ele me der a mão, teu caminho. Falo com Ele: Jesus, eu não preciso ver o caminho, o Senhor está enxergando, tudo certo. Eu não preciso ver, eu só preciso te dar a mão. Se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. Então, é que a gente tenha essa entrega, né? Catarina de Siena, que esses dias foi segunda-feira, né? Foi dia dela. Ela perguntou para Deus Pai: como é que eu sei que eu faço a sua vontade? Ele falou: pela paciência da espera. Porque nós somos desesperados. Nós nem acabamos de falar a frase, a gente já quer que Deus já manda a resposta. A paciência da espera. Ela, vocês imaginam, eu sempre, todo sábado eu lembro dela com a espera. Enterrou Jesus na sexta, os discípulos tinham sumido, até que pôr todos de pé. São José já tinha morrido, e ela esperou o que Deus ia fazer. Pode imaginar? Não tinha ninguém para consolar. Ela segurou na fé, permaneceu ali em oração, pôs os discípulos para rezar, e é claro que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Claro que o filho foi ver quem primeiro? A mãe, ótimo. Não está escrito não, mas vocês podem ter certeza. Tem jeito de ter sido. Imagina a alegria dela quando viu ele, coisa de louco, né? Então a gente precisa pensar nisso e pedir a ela. Quando tiver muito difícil permanecer, quando tiver muito difícil o caminho, quando tiver muito difícil acreditar, fala: Senhora minha, me ajuda a manter os olhos fixos no seu filho e acreditar que ele me vê, acreditar que ele me escuta e acreditar que o amor dele é incondicional e que é eterno e que ele está atento a tudo que me acontece e ele nunca vai me abandonar. Me ajuda a permanecer nele e me ajuda a fazer com que a minha vida eu possa olhar para o meu pai, que meu pai possa se orgulhar de mim e falar: essa menina, esse menino tem a vida digna de um filho de Deus. É isso que a gente precisa revelar ao mundo. As pessoas que olham para nós, que já somos o resto, saiba que nós de verdade acreditamos num Deus que é vivo, que caminha conosco, que além de nos alimentar, participa da nossa vida todo dia, está sempre conosco, mesmo que a nossa vida não tenha nada de especial, só correr, trabalhar, fazer acontecer, mas Ele está junto. E que vocês não duvidem disso, que vocês caminhem sempre com aquilo que eu falei semana passada, a mística dos olhinhos abertos, olhos abertos, para poder ver o Senhor que está ali do seu lado. E peça a Ele, fala: só me mantém colado, igual o Super Bonder, Ele cola para que eu nunca me perca. Então, vigilância quanto ao pecado. Vigilância, porque o pecado nos separa dele. Peça a Ele a graça. E a gente pede a Nossa Senhora todo dia. A gente fala com ela: Ave Maria, Virgem Fiel. Eu falo isso 100 vezes de manhã. Ave Maria, Virgem Fiel. Eu falo com ela: não me deixa pecar, não me deixa magoar, Jesus, não me deixa ofender. Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel, para que nos ajude a não pecar. Aí de noite você pede perdão porque você pecou, né? Ave Maria, Mãe de Misericórdia, Ave Maria, Mãe de... É a luta. Está escrito na palavra que a gente